Jesus, essa das mãos do meu Jesus, oh, essa das mãos do meu Jesus, Muito bom dia, louvado seja Deus. Cumprimento os irmãos, né, com a graça e a paz. Nós vamos estar aí seguindo firme na presença do Senhor, crendo que grandes coisas Ele vai fazer aqui conosco, né? Sou Ailton, bom dia, louvado seja Deus. Vamos falar com Deus? Nada melhor do que iniciarmos esse domingo, né, dando as nossas primícias para o Senhor. Amém? Fecha os teus olhos, soberano Deus e eterno Pai. Tu és fiel, santo e maravilhoso. Que nessa manhã, meu Deus, a tua grandeza, o teu poder, a tua presença seja forte sobre nós. Nós, meu Pai, necessitamos essa quarentena, vivendo na expectativa de estarmos cada instante mais cheio da tua presença. A cada instante, meu Pai, a cada dia, Senhor, desta quarentena, a nossa perspectiva, a nossa esperança é estarmos, meu Pai, vivendo, meu Deus, a plenitude com o Senhor, a totalidade, meu Deus, com a tua presença. Os nossos pensamentos, meu Pai, longe de termos pensamentos pecaminosos, ó Senhor, nosso coração, meu Pai, longe de estar endurecido, meu Deus, com alguma, Senhor, pessoa, com a sua própria palavra. Meu Pai, o que nós temos, meu Deus, como esperança em nossos corações é de estarmos sendo lavados, limpos, Pai, completamente, as nossas mãos, meu Pai, os nossos corações, a nossa mente, os nossos pés, porque, meu Deus, nós temos uma certeza de que ao terminar essa quarentena, nós, meu Deus, estaremos no campo novamente. No campo, meu Deus, para semear a boa semente, a boa palavra, e não, Senhor, semear, meu Deus, as coisas ruins.
Por isso, nós estamos aqui, meu Pai, para clamando, meu Pai, a tua presença santa, que salva, que cura, que liberta as nossas vidas. Portanto, meu Pai, em nome de Jesus, toma o controle, Pai, deste culto aqui nessa manhã. Toma o controle, meu Deus, das nossas vidas, Pai, porque nós somos necessitados da tua manifestação. Nós, meu Pai, somos pecadores. Ó, meu Pai, temos a mente, meu Pai, pecaminosa. Mas, meu Pai, em cima de todas essas deficiências e essas dificuldades, nós cremos num Deus todo-poderoso, que tem, Senhor, poder suficiente para nos limpar, para nos afastar, meu Pai, do caminho mal, das coisas ruins. E é nessa fé, em nome em nada, né? Quero cumprimentar, né, os nossos irmãos aí que acabaram de entrar, né? Visualizei alguns e eu não vou falar o nome de um que eu posso esquecer do outro, né? Mas louvado seja Deus. O importante não é nosso nome ser exaltado, o importante é a palavra do Senhor entrar em nosso coração. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti desde já por essa família que está aqui conosco. Meu Pai, muitos são os casos que a gente escuta, meu Deus, que lares estão em turbulência, casais estão em conflitos. Meu Pai, nós somos diferentes nessa terra, porque nós temos a Tua presença e nós não aceitamos, Pai. Nós estamos aqui para reivindicar, Senhor, a Tua graça e a Tua paz sobre nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Hebreus 11, versículo 7, diz assim: pela fé Noé, tendo sido avisado das coisas que ainda não se viam, com temor preparou a arca para que sua casa se salvasse, pela qual amém? Bom, pela fé, Noé creu, né? Creu que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus estava falando para ele algo que ia acontecer. E ele abriu imediatamente o seu coração, porque nós mesmos sabemos, né? Que Jesus mesmo disse: sem mim nada podereis fazer. Se nós temos essa fé em Deus, eu vou estar dependendo exclusivamente de Deus e da sua palavra. A sua palavra é o meu manual de vida, é o seu manual de vida. E é ela que nós entendemos que pode mudar, né, a nossa trajetória. E aqui no livro, no início, né, de Gênesis, narra que Deus estava decepcionado com o homem. Só o pecado, né, que estava no meio deles, existia um homem que era diferente, Noé. Que ele começou a andar com Deus. Noé tinha uma história de vida.
Ele tinha construído uma história bonita entre ele e Deus. Quando nós criamos essa história, Deus fala conosco, mesmo que seja ao nosso entender uma coisa muito difícil de acreditar. Nós temos a força do Espírito Santo para nós acreditarmos e executarmos. Imagina o lugar ou a situação de Noé. Deus manda aquele homem construir uma arca. Construindo uma arca de todo tamanho. E Noé, durante todo esse tempo, mesmo ele construindo a arca, ele não parou de pregar a palavra. Ele continuou pregando a palavra. Só para a construção da arca, ele demorou 10 anos. 10 anos para concluir aquilo que Deus tinha ordenado a ele. Então foram, no mínimo, fora o tempo passado, 10 anos Noé insistindo com o povo: abra os seus corações, entenda, a palavra de Deus ela é verdadeira. O próprio Jesus que morreu por mim e por você. Você condena essas pessoas? Eu não, claro que não. Elas não sabem o que é que elas estão fazendo. Elas ainda não conhecem Jesus. Se elas conhecessem Jesus como nós conhecemos, jamais nós iremos fazer uma coisa dessa. E aquele povo, então, vendo Noé construindo e também ouvindo Noé pregando, eles continuavam com seus corações fechados. Pensavam que era uma chuva normal, né? Tá caindo mais uma chuvinha, daqui a pouco para. Não, essa chuva hoje está pesada, hein? Mas daqui a pouco para. É sempre assim, não é? Arma o céu, fica tudo fechadinho, e a gente pensa assim: não, vai vir um chuvão daqueles caprichados. E a gente pensa, não, daqui a pouco passa. Esse chuvão passa rápido. Esse dia foi diferente. A chuva continuou e veio o dilúvio. Veio o dilúvio e destruiu todos. Todos morreram. Somente Noé e sua família não morreu. Deus está nos avisando hoje também. Ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. Não é assim que a gente prega? Ele vê todas as coisas, não é assim? Pois é assim mesmo. Ele vê todas as nossas nós obtivermos essa consciência da onipresença de Deus, nós agiríamos muito diferentes. Raciocina um pouquinho comigo. Nós mesmos, vamos incluir todos nós. Todos nós pensamos ou já pensamos um dia em sermos milionários. Não é? Todos nós já pensamos em ou já olhamos para coisas proibidas. Sim ou não? Todos nós, já cometemos esses erros. Se nós entendermos a onipresença de Deus, nós já vamos saber imediatamente: Deus viu toda essa lambuzeira que eu fiz. Quando você percebe ou começa a entender essa onipresença de Deus, você então começa a querer se separar disso. Você começa a querer pensar coisas diferentes, já não quer mais ter esse tipo de comportamento. Então você se direciona a buscar santidade. O que significa a palavra santidade?
separação. Nós vamos então nos separar desse mundo que jaz no maligno. Então nós vamos conseguir começar a discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. A gente começa sempre a lembrar, Deus está vendo todas as coisas. Você começa a se policiar. Você para de policiar a vida dos outros e começa a se olhar. E começa a ver que tem tanta coisa para melhorar que você esquece a vida de todo mundo. E assim, Noé foi avisando aquele povo, né? E aquele povo não acreditou. Por isso eles não buscaram essa separação. Noé foi avisado, o que ele fez? Ele acreditou. Muitas pessoas naquela época foram também, ou todos foram avisados, e a maioria brincou. Só a família de Noé que foi. Ele parou de pecar. O que está acontecendo? O povo ora pouco demais. As pessoas, as igrejas oram pouco demais. Elas não conseguem parar para falar com Deus. Isso é o ser humano. Se você não entender, reconhecer e saber que Deus é onipresente e vê todas as coisas, não adianta ficar driblando. É hora de pôr um louvor? Põe o louvor, glória a Deus, mas vai ter um momento que você... Meu irmão, eu vou ter argumento para orar 1 dia, 2 dias, 3 dias direto. Mas hoje em dia, nós não conseguimos entender essa grande realidade, que nós ainda não conseguimos buscar Deus de todo o nosso coração. Por isso nós não recebemos a plenitude de Deus. Em Malaquias 3, versículo 6, diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Deus não vai definitivamente mudar por homem nenhum nessa terra. A nossa verdadeira preocupação, ela deve ser o céu. Mas a realidade das coisas, a nossa verdadeira preocupação é roupa, é automóvel novo, é viagem, é em ganhar mais dinheiro. E todo fala que eu preciso preocupar com o reino, pois Deus vai me dar tudo que eu preciso e ainda mais além daquilo que eu estou pedindo ou pensando. A preocupação de Deus é em me salvar, é em te salvar. E se nós não nos voltarmos para as grandezas de Deus, eu jamais vou preocupar com isso. Você vê, Noé, né, chegou o tempo ali que Deus veio, trouxe o dilúvio e varreu toda a terra. Mas antes de Noé tinha uma grande legião de pessoas. Começou lá com Adão e Eva, né? Deus por todo mundo e inclusive começou ali com esse assassinato. Aí você chega em Sete. Adão e Eva viram em Sete o desígnio de Deus e depois da morte de Abel, já que Caim se tornou assassino, ele ainda viveu 912 anos. Olha para você ver, Deus deu tanto tempo para o homem viver na terra. Aí veio Enos, filho de Sete, neto de Adão, viveu 905 anos. Foi nos dias de Enos que os homens começaram a invocar o nome de Jeová. Houve nessa época uma diferença entre os homens.
né? Uns buscavam a Deus e os outros buscavam ídolos. Houve nessa época e desta união nasceu Quenã, que casou com a sua irmã e virou essa bagunça toda. Começou essa trajetória do zodíaco. O homem começou então a decidir adorar estrelas. Aí você começa a ver Deus vendo todas essas atitudes do ser humano, os pensamentos do ser humano. Aí veio Cainã, filho de Enos, neto de Adão, que viveu 910 anos, né? E de Cainã, mas também não acrescentou nada nessa terra. Aí veio Jared, viveu 962 anos, pai de Enoque, também não acrescentou nada. E Deus vendo todas essas coisas, vendo toda a linhagem, né, desse povo, além, né? Aos 365 anos de Enoque, ele começou a receber um grande levante do diabo contra a vida dele. Eles começaram a querer matá-lo. Por quê? Porque a pregação dele não era boa. Eles não gostavam do que ele falava, do que ele pregava. Eles então perseguiram Enoque para matá-lo. O que Deus fez? Trouxe ele para ele. Arrebatou ele, tirou ele dessa terra. Aí veio Matusalém, viveu 960. Ser fiel à esposa, né? Você não é bonzinho, não, é obrigação nossa. Aí veio Lameque, viveu 777 anos, pai de Noé. Nenhum dos irmãos e irmãs de Noé acreditaram na palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Pereceram todos no dilúvio. Entrou na arca só a mulher de Noé e os filhos. Meu filho, Deus varreu a terra de tanta incredulidade. E aí vem uma meu Senhor, o que eu posso fazer hoje, eu vou fazer. Amanhã pertence a Deus. Eu vou adorar o meu Deus com toda a minha força. Você vê, por exemplo, Daniel, né? Muitas pessoas falam que não tem tempo. Agora não tem jeito, porque agora está todo mundo com muito tempo. Daniel, no tempo do rei Dário, né? O rei Dário veio, dividiu, né, o reino em 120 províncias. E esses governadores eram responsáveis perante 3 presidentes, sendo Daniel um deles. Daniel, ele era o mais competente porque estava sobre ele o Espírito excelente. E o que me chama mais atenção, em cima de todas essas obrigações, ele orava 3 vezes por dia. Quer morar no céu? Arregaça suas mangas e vem ter um encontro com Deus. Você precisa uma palavra de conhecimento aos nossos corações.
E eu creio, Senhor, em cima desta mensagem, que o Senhor está nos avisando, o Senhor está nos convocando, está nos chamando, para que grandes coisas, meu Deus, seja realizada através das nossas vidas nessa terra. Eu oro, meu Pai, para que nesta hora, todo o teu povo que ouvir essa mensagem venha se render aos teus pés. Por essas pessoas, Pai. Meu Deus, derrama, Senhor, esse temor e tremor diante de nossas vidas, para, Senhor, aprendermos, meu Pai, a valorizar, meu Deus, a Tua palavra, a nos rendermos à Tua palavra, meu Pai. Eu tenho que trazer o céu para a terra, meu Deus, eu tenho que viver nessa terra como se estivesse no céu, meu Deus, buscando a Tua presença, ó meu Pai, adorando ao Senhor, sendo adorador do Senhor, meu Pai. E eu quero viver dessa maneira, que a nossa mente, o nosso coração, meu Pai, seja completamente tomado com liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Louvado seja Deus. Eu quero louvar a Deus, por esse momento de estarmos aqui cultuando a Deus juntos, que você leve essa mensagem para dentro do teu coração, viu? Para o seu dia ser totalmente abençoado, a sua semana, e é assim que funciona, Noé, ele recebeu a bênção porque ele queria andar com Deus, Enoque foi arrebatado porque ele tinha esse relacionamento com Deus. Facebook, em nome de Jesus. É só você acessar a Igreja Missionária do Oleiro, chegar ali, tem uma palavrazinha inscrever-se, clica nela, e também curte em nome de Jesus. Tem uma campainha do lado, clica também, você